Oi pessoal, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Tech Dados. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o algoritmo Camins, um algoritmo não supervisionado para agrupamento. Eu preparei aqui um material para explicar o funcionamento dele e no final a gente tem uma parte prática em Python implantando aqui e testando o algoritmo Camins. Bom, pessoal, então Camins ele é um algoritmo da família dos não supervisionados. Nos vídeos anteriores eu trouxe aqui exemplos para vocês dos algoritmos, de alguns algoritmos supervisionados, né, na qual a gente tinha uma variável target, uma variável rótulo ali a perseguir. O objetivo daqueles algoritmos supervisionados era fazer uma previsão, por exemplo, o cliente comprou ou não comprou determinado produto. A gente fazia uma previsão se aquele cliente comprou o produto. Já nos algoritmos não supervisionados nós não temos essa variável target. Vou mostrar aqui um exemplo para vocês e mostrar qual que é a dinâmica, para que serve esse algoritmo, o que ele tenta trazer para a gente de informação. Então, beleza, ele é usado para agrupamento ou clustering em inglês. Esse algoritmo em específico, ele é baseado aqui em particionamento do espaço. Não se preocupe com isso agora, mas quando eu trouxer outros vídeos aqui da classe dos algoritmos de agrupamento, eu vou mostrando essa diferença para vocês, tá? A gente tem algoritmos que é baseado em densidade, em hierarquia, algumas derivações desse algoritmo. Só citando aqui camedoids, camedians, mais para frente em outros vídeos eu trago aqui para vocês a diferença que tem o Camins para esses outros algoritmos, beleza? Bom, vamos lá, então como a gente costuma fazer aqui nos vídeos, eu vou trazer uma intuição aqui baseada na nossa intuição humana, tá? Para tentar explicar como que o algoritmo funciona. Primeiro, entenda esse enunciado aqui, ó. Vamos encontrar no espaço n-dimensional k grupos de amostras ou grupos de objetos semelhantes entre si. Entenda que n-dimensional como um problema que a gente pode ter quantas variáveis for. No caso aqui a gente tem duas variáveis, ó, perceba, ó, gastos no cartão e limite do cartão. São apenas duas variáveis, então é bidimensional, mas poderíamos ter várias, 3, 4, 10, tá? Então, nosso objetivo aqui vai ser encontrar k grupos, a gente não sabe ainda quantos grupos a gente quer encontrar, de amostras ou objetos. No nosso caso aqui, os nossos objetos são pessoas, tá? Então queremos agrupar essas pessoas aqui. Aparentemente esse problema a gente tem aqui algumas pessoas, algumas amostras de pessoas, na qual a gente tem uma variável do quanto que ela gastou no cartão e qual que é o limite de cartão que aquela pessoa tem. Então vamos pensar num problema que a gente quer segmentar tal grupo para oferecer um produto novo. Como que a gente pode fazer isso? Esse exemplo aqui seria algo parecido com isso, para a gente ter essa intuição, beleza? Então, para começar, vamos pensar junto aqui, tá? Se fosse para nós ou para você aí, separar esse conjunto de dados, essas pessoas aqui, em 1, 2 e 3 grupos. Como que você faria olhando para esses dados aqui? Qual que seria a divisão que você faria? Obviamente, né, o primeiro grupo, a gente aqui colocaria todas essas pessoas dentro de um único grupo. Essa aqui não tem muito segredo. Mas quando a gente começa a evoluir para 2 grupos, por exemplo, eu coloquei aqui um exemplo, você poderia pensar outra coisa, mas eu separaria dessa forma. Esses dados aqui mais à esquerda estão um pouquinho mais afastados do que esses dados aqui à direita. Então eu separaria 2 grupos dessa forma. Se a gente fosse evoluindo, por exemplo, 3 grupos, a gente poderia separar dessa forma, né? Colocar ali, dividir esse grupo que era aqui do lado direito em 3 grupos diferentes, tá? E para que isso serve? Que intuição isso traz pra gente? Aqui estamos falando só de 2 variáveis, mas a gente poderia estar falando de outras várias variáveis, tá? Que descrevessem esse público. E suponhamos que eu quero encontrar um público, por exemplo, que tem um alto limite no cartão e gasta muito. Então, seria um público potencial, de repente, para a gente aumentar o limite no cartão? Ou, de repente, um público que tem um limite baixo, mas sempre gasta aquele limite que ele tem? Seria esse público potencial de aumentar o limite do cartão? Então, por exemplo, isso aqui seriam situações que nós poderíamos usar o agrupamento para encontrar pessoas semelhantes, tá? Para oferecer uma oferta, um produto novo, algo do tipo. E aí só para vocês usarem a imaginação, se nós tivéssemos outras variáveis como idade, como região que a pessoa mora, data da última compra, outras quaisquer variáveis que pudessem fazer a gente encontrar melhor esses grupos, a gente poderia colocar aqui dentro do Camins para ele funcionar, beleza? Legal, agora que a gente entendeu a intuição do agrupamento e para que ele serve, eu vou mostrar como que o Camins faz isso de uma forma aqui bem didática, tá? Mostrando os passos que ele segue para encontrar esses grupos de objetos semelhantes. Então, eu coloquei aqui os 5 passos aqui, básicos do Camins, tá? Uma intuição bem básica, para a gente tentar criar esse agrupamento. Então, o primeiro passo,
o Caminhs, ele pede que seja definido o número de clusters. Então, antes da gente colocar o algoritmo para rodar, a gente tem que já ter um valor ali o valor de K, né, que é a principal variável, para dizer qual que é o número de clusters que eu quero. Mais para frente eu vou mostrar para vocês uma estratégia para a gente encontrar esse número de K ideal, tá? Mas por enquanto, como a gente tem uma intuição aqui que são 3 grupos, a gente já tinha visto isso anteriormente, vamos definir que o K é igual a 3. E aí vamos seguir os próximos passos, tá? Aleatoriamente, a gente vai definir as posições de cada centroide. Então, se a gente está dizendo que a gente vai ter 3 grupos, o centroide é o ponto médio, então aquele ponto que está fazendo a média de todos os objetos que pertencentes àquele grupo. Como a gente não tem esses grupos ainda, a gente define 3 pontos aleatoriamente aqui no nosso espaço. Por exemplo, aqui ó, o ponto azul, o ponto vermelho e o ponto verde. E aí notem que eu coloquei esses pontos aqui de uma forma que não tem muito a ver com os grupos que a gente já intuitivamente consegue enxergar. Eu coloquei eles de fato em qualquer lugar, justamente para mostrar como que o algoritmo vai se otimizar e ajustar esses pontos aqui, ajustar esses grupos, beleza? Próximo passo, aqui entra um pouco de matemática, mas você não precisa se preocupar tanto com isso. Se você quiser, eu coloquei o cálculo aqui da distância euclidiana, e a gente falou um pouco dela também com mais detalhes no vídeo de KNN, que também utiliza essa distância. Se você quiser, eu vou deixar aqui o link em algum lugar aqui para você dar uma olhada também. Mas basicamente aqui a gente vai calcular a distância euclidiana entre cada ponto e os centroides, definindo qual que é o centroide mais próximo. Então veja, aqui a gente tem 15 objetos, pontinhos cinzas, no nosso gráfico aqui, certo? Na nossa distribuição. Se a gente calcular a distância de cada um desses pontos para os centroides que a gente definiu, obviamente a gente vai encontrar aqui qual que é o centroide que está mais perto de cada um desses pontos, né? Vamos um exemplo aqui, ó, esse pontinho que eu marquei aqui, ó. Ele está mais perto do centroide azul do que dos outros centroides. Então eu vou dizer que ele é azul. Esse outro pontinho aqui, ele está mais perto, acredito que do centroide verde do que do vermelho e do que do azul. Então eu vou dar ali a cor verdinha para ele. E assim eu faço para todos os outros. Por exemplo, esse daqui, aparentemente ele está mais próximo do vermelho. Vou dar a cor vermelha para ele. E a gente vai fazer isso com todos até chegar nessa primeira iteração. Perceba que todos esses pontos que eu pintei de vermelho foi porque no cálculo de distância que a gente fez para esse centroide, esse centroide em questão ficou mais próximo daqueles pontos, tá? Olha aqui o ponto verde, que engraçado. Ele tem pontos aqui do lado esquerdo e pontos do lado direito, que são mais próximos a eles. E a mesma coisa acontece aqui, ó, no centroide azul. Embora ele esteja lá em cima, esses 3 objetos aqui estão mais próximos dele do que dos outros centroides. E aí a gente parte para o quarto passo da nossa iteração, que é gerar um novo centroide a partir da média de todos os pontos definidos em cada cluster. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o azul, que é que tem menos pontos. Ficamos com 3 pontinhos aqui no cluster azul, né? A gente vai gerar um novo ponto, um novo centroide para esse cluster azul baseado na média desses pontos. Então a gente vai deslocar esse centroide que estava ali em cima, ele vai ser deslocado para a média desses 3 pontinhos aqui. E a mesma coisa vai acontecer com os demais. Então, o centroide vermelho vai ter sua média deslocada, e o verde também, a gente vai tirar a média ali, o ponto médio entre esses pontos, e definir que aquele é o novo centroide. Feito isso, o passo 5 agora, ele tá aqui só para dizer que a gente tem que repetir os passos 3 e 4 várias vezes, até a gente chegar num ponto de estabilidade. Eu vou mostrar para vocês o que seria esse ponto de estabilidade, tá? E também eu vou dizer agora o que seria repetir várias vezes o passo 3 e 4. Então, lembra que no passo 3, a gente calculou a distância euclidiana de todos os pontos para os centroides e definiu a cor, a classe daquele objeto baseado no centroide mais próximo. Agora que a gente gerou um novo centroide, a gente vai fazer isso mais uma vez. Por exemplo, esse ponto aqui, que antes ele era da cor verde, ele passou a ser mais próximo do centroide azul. Então ele vai se transformar em azul. Esse ponto aqui também, ele agora está mais próximo do centroide azul. E assim a gente vai fazer com todos os pontos mais uma vez, tá? Por exemplo, aqui foram somente mesmo esses 2 pontos que tiveram oscilação, né? Os demais pontos eles continuam no cluster correto até então, por enquanto. Mais uma vez a gente roda o passo 4, que é gerar um novo centroide baseado na média. Perceba que o centroide do cluster azul, ele vai ser deslocado para o ponto médio entre esses 5 pontos. A mesma coisa vai acontecer com o centroide do cluster verde, ele vai ser deslocado aqui para o ponto médio. O cluster vermelho não teve modificação, ele vai continuar assim. Legal, estamos começando a convergir para alguma coisa. Ó. O cluster azul já está mais definido aqui,
Só aqui que a gente ainda tem um problema aqui, uma bagunça entre o cluster verde e o vermelho. Mas na próxima iteração que a gente rodar, aqui o passo 3, provavelmente esses pontos que estão aqui embaixo, eles agora vão ficar mais próximos do centroide do cluster verde do que do vermelho. E vai acontecer isso aqui, ó. Esse cara passa a ser verde, ajustou a média com o passo 4. E ajustou agora a média do cluster vermelho também, que ele subiu um pouquinho, porque ele perdeu um ponto aqui embaixo, né? Na próxima iteração, esses dois caras agora estão mais próximos do centroide verde, eles passam a ser verdes. A gente ajusta os centroides novamente na média, e até que a gente chega no ponto de estabilidade. O que seria o ponto de estabilidade? Quando eu calculo a distância de todos os pontos para o centroide mais perto, eles continuam naqueles centroides que já foram definidos, tá? O pontinho vermelho, ele está mais perto do centroide vermelho, e assim por diante. Então, nesse momento, a gente encerra aqui o ciclo de iterações do Caminhs, definindo que cada ponto está dentro daquele cluster correto que deveria estar, beleza? Então, basicamente, de uma forma bem didática, esse é o funcionamento do Caminhs. Ele tem alguns atributos dentro dele ali que ajudam ele a convergir de forma mais rápida, mas a intuição básica, se você precisar explicar para alguém como o Caminhs funciona, é isso que você precisa falar e a pessoa vai entender como que o algoritmo funciona, tá? E aí eu falei lá atrás que eu ia trazer para vocês como que a gente define o número correto de clusters, né? Uma vez que nesse problema a gente conseguia visualizar 3 clusters, mas em problemas que a gente tem muitas variáveis, 10, 20, 50, e a gente não consegue visualizar, nem tem uma intuição de quantos clusters seriam o ideal, tá? Então existe uma técnica que é conhecida popularmente como curva do cotovelo, ou elbow method, que é esse nome que está aqui embaixo, tá? E ele é uma curva que a gente gera a partir de alguns dados aqui que a gente extrai do Caminhs, que nos ajudam a entender graficamente qual que é o melhor ponto, qual que é o melhor número para a gente usar de K, ou seja, quantos grupos é o número mais ideal para a gente usar nesse problema, tá? Basicamente, existe um cálculo que chama WCSS, é a sigla para Within Cluster Sum of Squares, que basicamente a gente vai olhar para vários valores de K. Por exemplo, eu vou dizer que K é igual a 1, então eu vou ter um ponto médio aqui no meio. Eu vou olhar a distância de todos os pontos, todos os objetos, né, do meu problema, a distância que eu tenho para esse centroide, e vou fazer uma soma nessa distância. Então, digamos que eu tenho aqui, onde está aqui o mouse no pontinho vermelho, eu calculo a distância de todos os pontinhos para esse e chego no valor de 100, por exemplo. Pô, legal. A distância somada desses pontos é 100. Essa equação está dizendo exatamente isso, tá bom? Para clusters de 1 até K, eu faço a somatória de cada objeto aqui dentro, a distância desse ponto X até o centroide, o seu próprio centroide. E para que a gente faz isso? A gente vai iterar em cima dessa conta para vários valores de K. Então a gente começa com 1, K igual a 1 e vai obter essa métrica. K igual a 2 e vai obter essa métrica. E conforme a gente vai aumentando o valor de K, essa métrica tem que ir diminuindo, porque a gente passa a ter mais clusters, né? Então a distância de cada objeto para o seu cluster ela tende a ser cada vez menor, tá? E o valor máximo que a gente consegue chegar, ou melhor, o valor mínimo, é 0. Uma vez que suponhamos que a gente diga que o número de clusters é igual ao número de objetos que a gente tem na nossa base, né? Por exemplo, aqui nós temos 15 objetos. Se a gente tiver 15 clusters, o cluster vai ser em cima dele mesmo. Então a gente vai ter aqui o valor dessa métrica, dessa soma, né, desse WCSS, igual a 0, tá? Como que fica, então, essa distância? Eu vou trazer um exemplo prático aqui pra gente. Primeiro, a gente tem aqui um cluster só. Geralmente, a gente não calcula com um cluster só, porque não faz sentido fazer um agrupamento só com um cluster, nem precisaria, certo? Mas só para ficar mais didático, eu vou mostrar aqui com um cluster também. Então, a gente vai calcular a distância de todos os pontos para esse centroide e vai somar essa distância e ele deu um determinado valor aqui que eu coloquei no gráfico, tá? Então, para um cluster, essa foi a somatória das distâncias. Legal. E agora vamos dizer que a gente tenha 2 clusters. Rodei o algoritmo para 2, ele chegou nessa disposição aqui, e mais uma vez eu faço aquilo. Somo todas as distâncias aqui e somo todas as distâncias aqui. E aí esses valores são todos somados, tá? De cada objeto para o seu cluster, e eu vou ter essa distância aqui. Perceba que caiu bastante. Por que caiu? Porque antes eu tinha um ponto médio aqui no meio, então todo mundo estava longe dele. Uma vez que eu coloquei 2 clusters, esses caras eles estão bem mais perto aqui desse centroide verde do que aquele centroide único no começo. E aqui é a mesma coisa com o cluster 1. Então, cada vez que eu vou aumentando o número de clusters, essa distância tende a diminuir. Mas qual que é o limite disso? Quando que a gente vai parar? Qual que é o valor ideal? É isso que esse gráfico mostra pra gente. Você vai entender agora, ó.
Quando eu colocar 3 clusters, essa distância vai diminuir mais ainda, né? Então, ela veio aqui para baixo. Por quê? Porque eu dividi esse cluster aqui, que era único, em 2, e eu tenho centroides aqui que estão mais próximos desses pontos. Então, ficou melhor ainda. Mas perceba que agora, quando a gente aumentar um cluster, por exemplo, vou colocar um exemplo aqui. Perceba agora o que acontece se a gente colocar um quarto cluster nesse nosso problema. A gente dividiu aqui esse cluster aqui vermelho em mais um e criamos um novo centroide. Só que a distância que a gente tinha de cada ponto desse para o centroide, ela não diminuiu tanto, porque esses pontos estão muito próximos. Então perceba que aqui no gráfico eu gerei o quarto ponto aqui, mas ele não deu aquele degrau, aquela descida tão grande quanto a gente tinha com os outros quando a gente fez as outras repartições. Então, o que vai acontecer daqui para frente, quando a gente criar mais e mais clusters, é que essa curva que está aqui, ela vai ficar com um comportamento mais ou menos assim, dessa forma. Então, a gente vai aumentar o número de clusters aqui no eixo X, mas essa somatória dessas distâncias, ela não vai ter uma queda tão brusca, e isso vai começar a cair lentamente até chegar a zero, que seria quando K é igual ao número de objetos, tá? E aí, se a gente desenhar, então, uma curva, uma reta aqui dentro desses pontos, a gente vai ter exatamente isso daqui. Esse desenho. Então perceba que a gente tem aqui uma descida brusca do ponto 1 para o 2, do 2 para o 3. Quando chega no terceiro cluster, essa curva ela faz um cotovelo aqui, tá? Por isso que o método chama Elbow Method, que é o método do cotovelo. E dali para frente ela começa a ficar reta. Então essa técnica, ela consiste em justamente mostrar pra gente qual que é esse cotovelo no gráfico. E esse cotovelo diz pra gente, olha, daqui para frente, se você dividir os dados, você não tem ganhos significativos. Então, essa é a melhor opção para você usar como seu número de clusters. Então, caso você não saiba qual que é o número de clusters adequado para o seu problema, gere esse método do cotovelo. Eu vou mostrar como que a gente faz isso em Python. E você vai obter esse gráfico para poder visualizar esse ponto aqui, justamente do cotovelo no gráfico. Beleza? Então, falando de vantagens e desvantagens, é um algoritmo muito simples e intuitivo. Espero que tenha sido aqui para você essa explicação. É fácil de configurar, embora a gente não saiba o número de K, mas a gente consegue gerar essa curva do Elbow Method para configurar ele, então são pouquíssimos parâmetros. Ele é rápido e eficiente e funciona muito bem para clusters bem definidos. Então, falando em desvantagens, ele não lida bem com outliers. A gente pode acabar gerando clusters incoerentes, influenciados por outlier. Imagina naquele problema se a gente tivesse um pontinho bem distante dos demais, a média do centroide seria influenciada por isso. Então a gente pode acabar gerando clusters não muito interessantes se a gente considerar esses outliers. Pode gerar clusters incoerentes dependendo do centroide inicial gerado aleatoriamente. Lembra que no passo 2 ali do nosso problema, a gente gerou os K clusters, os K centroides, de forma aleatória inicialmente. Então, dependendo do quão aleatório e quão ruim é essa primeira geração, a gente não pode convergir muito bem, tá? Obriga a definir o número de clusters na inicialização. Então essa é uma desvantagem. Existem outros algoritmos que a gente não precisa definir o número de clusters, ele vai nos ajudar a entender isso, mas o caminho a gente precisa definir, acaba sendo um problema. E pode gerar clusters incoerentes se o conjunto de dados aqui tiver formatos não muito globulares, né? Então vocês viram que os dados que a gente mostrou ali, eles eram mais redondinhos, né? Se a gente tiver um conjunto de dados que forma uma figura mais achatada, isso pode ser um problema para o caminhos, tá? E aí, para contornar essas desvantagens, eu falei aqui primeiro do outliers. Uma forma é o K-medians e o K-medoids, tá? Mais pra frente eu trago essas derivações para você, mas fica aí como uma dica de outros estudos. Sobre o início aleatório aqui dos centroides. O caminhos mais é uma opção que tenta controlar esse problema. É uma configuração aqui dentro do caminhos, tá? Para nos ajudar aqui com o número de clusters, tem o Elbow Method que eu mostrei. E com problemas aqui que não são globulares, aí a sugestão é de usar outras abordagens de agrupamento, que nos próximos vídeos eu vou trazer aqui para vocês. A dica aqui do que se aprofundar mais, então, o K-medians e K-medoids é bem intuitivo. Se você entender o caminhos, esses dois outros aqui fica bem facinho de entender. Funcionamento do caminhos mais, é legal entender como que ele otimiza ali os pontos iniciais dos centroides para garantir que a gente não tenha clusters ruins. E é legal também entender métricas de avaliação intra-clusters, extra-clusters e silhueta. São métricas que nos ajudam a entender o quão bom esses clusters de fato são, ou se são clusters que não trazem muita significância, muito resultado pra gente em termos práticos, tá? E aqui, como de costume,
o nosso resumo, o nosso mapa mental, para ajudar você a entender várias características desse algoritmo, tá? E comparar com outros. E vamos aqui para o código, então, para mostrar de fato como que a gente faz tudo isso na prática em Python. Bom, pessoal, estou com algumas linhas aqui já criadas, vou passar com vocês aqui cada uma das células, descrevendo o que elas representam, tá? Para a gente implantar aqui e testar o nosso modelo caminhos. Bom, primeiro a gente tem aqui esse import desse método dentro do próprio sklearn, dentro de datasets, makeblobs. Com ele que a gente vai gerar dados sintéticos aqui que representam aqui os clusters para a gente rodar o caminhos em cima, tá bom? Beleza, matplotlib, pandas e warns para filtrar aqui algumas alertas que a gente não quer ver. E aí, como que a gente usa aqui esse makeblobs? Eu tô passando aqui para ele que eu quero 200 amostras, então serão 200 objetos aqui que a gente vai ter no nosso conjunto de dados, com duas variáveis. Então vai ter a variável aqui x e y, por exemplo, né? Serão apenas duas variáveis. E eu pedi para ele gerar aqui 3 centroides para a gente. Então, todos esses dados eles vão estar divididos aqui em 3 grupos aqui, beleza? E eu estou usando a semente aleatória 1, caso você queira replicar isso, você pode replicar, que os dados vão ficar exatamente iguais aqui aos meus. Vamos rodar então essas células, rodei aqui o makeblobs, e aqui eu vou usar o scatter do matplotlib para plotar aqui essas duas variáveis, né, que a gente gerou aqui, e vai ficar assim. Legal, então veja que nós temos aqui visualmente 3 clusters, esses dois estão mais próximos aqui um do outro, mas de fato são 3 clusters, tá? E aí agora a gente vai implementar o caminhos de fato, tá? Então eu estou importando aqui do sklearn.clusters o caminho, e eu estou criando uma variável chamada modelo para instanciar o caminhos, e basicamente o que eu preciso passar aqui é o número de clusters, é o único valor aqui, o único hiperparâmetro que é exigido. Existem outros hiperparâmetros aqui dentro, tá bom? Como, por exemplo, o init, que a gente define usar aquele caminhos mais, né, que eu já comentei com vocês, que ele vai ter uma decisão mais inteligente para escolher os centroides iniciais ali, máximo de iterações, que é quantas vezes ele vai rodar enquanto ele não encontrar ali a convergência do modelo, até quando ele vai rodar. Então tem algumas outras métricas aqui, mas de fato o mais importante é o número de clusters aqui que a gente tem que definir, tá? Inicialmente, vamos definir 3 aqui só para a gente aprender como que roda o caminhos. Depois a gente vai usar lá o método cotovelo para tentar entender e descobrir quando a gente não souber qual que é o número correto de clusters. Legal, instanciamos, criamos a variável modelo, e depois eu estou criando uma variável aqui chamada labels, e estou passando aqui, ó, modelo.fitPredict, e os dados que eu tenho aqui, que são os dados da variável x, que são esses dados aqui. Quando eu passo aqui o fitPredict para ele, o que ele vai me retornar? Ele vai retornar para mim justamente as classes, os clusters que ele previu, que ele definiu, na verdade, não previu, né? Que ele definiu para aqueles objetos. Como eu falei que quero 3 clusters, essa variável vai retornar para mim 200 posições com número entre 0 e 2, perdão. Sendo cluster 0, cluster 1 e cluster 2, que é justamente a referência que ele vai dar aqui para nomear esses clusters, tá? E a variável centroids que eu estou criando, eu estou pedindo aqui para essa variável modelo que a gente criou, o cluster.centers, que é a posição do ponto médio de cada um desses centroids. Vamos dar uma olhada como que fica aqui, ó, essas variáveis. Ó. O labels, então eu comentei que vão ter as 200 posições. Para cada pontinho desse, ele está dizendo você é do cluster 0, cluster 2, cluster 0 e assim por diante. E a variável centroids está mostrando aqui a posição exata do centroid, que é o ponto médio para cada um desses clusters aqui. Então, por exemplo, se a gente pegar o primeiro aqui, ó, que está na posição menos 7 e menos 8, ele vai estar aqui em x e menos 7 aqui, em y, menos 8 mais ou menos aqui. Bem aqui assim, que é justamente aqui o centro desse cluster aqui, que é o cluster 0, nesse caso, beleza? E para a gente visualizar isso, eu estou criando aqui um loop para a gente plotar de forma colorida. Eu criei uma lista aqui com 3 cores, que é o que a gente precisa no momento, somente para a gente iterar em cima aqui desse range, né, de 200 posições. Estou usando aqui o loop for com a variável i aqui, e eu vou iterar em cima dessas 200 posições, e para cada posição, eu vou plotar aqui o respectivo pontinho usando a cor do seu label, né? Então eu tenho a variável label aqui, quando eu passo a variável label na posição i, na posição 0, por exemplo, ele vai me retornar, deixa eu rodar ele aqui, né, labels, ele vai me retornar cluster 2. Então, quando eu passar aqui cores na posição 2,
ele vai desenhar para mim esse pontinho na cor verde. Se for o cluster 1, ele vai desenhar na cor azul e assim sucessivamente. E aqui embaixo eu estou fazendo um plot também usando o scatter dos centroids. Aquela variável que a gente gerou dos centroids, eu estou plotando ela com um xizinho na cor preta, só para marcar onde que é o ponto médio ali daqueles centroids. Vamos dar uma olhada? Então veja, é exatamente aquilo que a gente esperava, né? Os 3 clusters definidos e seu respectivo centroide. Então esse exercício foi só para a gente entender como que usa, como que instancia, como que plota os dados do Caminhos, mas no dia a dia a gente vai precisar saber como que a gente descobre o número correto de clusters, que é o exercício que a gente vai fazer agora, tá? Então eu estou importando o NumPy aqui somente para a gente criar uma variável aqui chamada aleatório, e o que essa variável vai ter? Ela vai ter um número inteiro entre 2 e 7. Então eu vou gerar um problema aqui no qual a gente não sabe inicialmente qual que é o número de centroids, a gente sabe que vai ser entre 2 e 7. E a gente vai usar o elbow method, que a gente viu mais há pouco, para tentar descobrir qual que é o número de centroids que esse problema tem, tá bom? Número de clusters que esse problema tem. Então aqui eu vou gerar um número aleatório, e aqui vou usar aquela mesma função lá em cima do makeblobs para gerar 200 amostras com 2 variáveis, né? Considerando os centers aqui igual ao aleatório, tá? Então a gente vai usar esse número aleatório como o número de centers que a gente tem aqui. Então, vou rodar aqui só para mostrar a vocês essa variável aleatório. Na primeira vez que a gente rodou aqui, ela teria sido 3. Então, se a gente rodar aqui, ela vai oscilando entre 2 e 7, certo? Beleza, eu vou apagar ela aqui para a gente gerar, então, agora uma que a gente não conhece. Vamos tentar agora usar a curva do cotovelo para descobrir qual que é esse valor aqui. Para gerar essa curva, eu estou criando aqui uma variável chamada inércia. Eu estou abrindo um dicionário só para armazenar os resultados. Poderia ser uma lista também, sem problemas. E aqui eu passo o modelo, né? Eu tenho um loop for com range de 1 a 10, para ficar um range um pouco maior ali do que a gente de fato tem, tá? Eu crio um modelo em cada iteração, passando como número de clusters justamente a variável i. Então eu vou criar um modelo com 1 cluster, um modelo com 2 clusters, um modelo com 3 clusters, até 10. E para cada um desses 10 modelos que eu criar, eu vou armazenar uma variável aqui chamada inércia, que justamente é o modelo.inertia, que é aquela somatória das distâncias que a gente comentou aqui nos slides, tá? Então essa somatória vai ser armazenada nessa variável, e depois eu vou criar um data frame com essa variável. Vamos dar uma olhada aqui como é que fica. Inércia, então tá aqui. Eu tenho aqui os index de 1 até 9, que é justamente os meus clusters, tá? De 1 cluster até 9 clusters. E esse aqui é a somatória dos valores, então, de distância ali para os seus centroids. Com o número a gente não consegue visualizar muito bem. Vamos plotar esses dados aqui para tentar visualizar ali a curva do cotovelo. Olha lá, pessoal, olha que legal. Então tem uma curva aqui bem definida, um cotovelo bem definido. Muito provavelmente a gente tem aqui 3 clusters. Pode ser que nós tenhamos 2 também, e por algum motivo um desses 2 clusters ele está um pouco separado, porque a gente tem aqui uma curvinha, né? Como também pode ser que nós tenhamos mais de 3 clusters, pode ter 4 ou 5, né? Mas esses clusters estão muito pertinhos, e a curva do cotovelo está mostrando para a gente que o melhor ponto aqui é 3. Vamos ver se de fato o que o MakeBlob gerou para a gente era 3. Então eu vou printar aqui esses dados, tá? E eu estou colocando aquela variável aleatória que a gente não viu ainda no título para a gente ver se a gente acertou. Perfeito, ó, plot com 3 clusters. Então a curva do cotovelo ajudou a gente, realmente eram 3 clusters. E se a gente plotar aqui agora com as cores, cada um vai receber a sua cor aqui conforme a gente esperava. Vamos fazer mais uma vez esse exercício. Eu queria mostrar uma situação aqui, não sei se vai acontecer, mas na qual a gente pode errar. De repente a gente vai entender que são 3 clusters, mas na verdade o MakeBlob gerou 4, né? Vamos ver se a gente consegue um exemplo desse. Olha, aqui já está mais difícil, ó. A curva não está girando um cotovelo perfeito. Então eu diria aqui que pode ser entre algo entre 3 ou 4 clusters, dependendo. Não sei, aqui ficou mais difícil aqui. Numa situação real semelhante a essa, você precisaria analisar outras formas, ou analisar os dados de cada um dos grupos para tentar entender qual que seria o valor ideal para cá. Ó, nesse caso eram 6, mas perceba que os clusters eles são tão próximos uns dos outros que a gente mal consegue perceber aqui, né,
a distância ela vai caindo muito lentamente quando a gente gera aqui a curva do cotovelo. Vou gerar aqui com cores. Então, esse é um ponto de atenção, que a curva do cotovelo ajuda em muitas situações, mas em situações como essa, que por problema a gente tinha 6 clusters, mas na prática a gente não consegue visualizar, talvez seja interessante a gente usar outros métodos, como por exemplo, a distância externa entre os clusters. Tá vendo esse cluster cinza aqui? Ele está bem distante do cluster azul, né? Os demais não estão tão distantes um do outro. Então, existem métodos que a gente considera também essa distância entre eles como um fator aqui para definir o número correto de clusters, tá? Vamos rodar só mais uma vez para a gente ver um último exemplo para encerrar esse vídeo. Olha aqui, mais um exemplo confuso. Vamos ver como é que ficou dessa vez. São 6 clusters também e tem a mesma situação. Aqui aparentemente parecem 5 clusters, tá vendo? Vamos ver como que tá. Eu acho que talvez esse aqui, do lado esquerdo, ele vai quebrar em 2 clusters. Não sei, vamos plotar aqui pra gente visualizar. É, isso aí, ó. Ele gerou 6 clusters. Na prática, talvez num problema real nós não teríamos escolhido 6, teríamos escolhido 5. Mas como os dados foram gerados aleatoriamente, ele acabou gerando aqui esses caras como um sexto cluster aqui, beleza? Então, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Espero que tenha sido útil, tenha sido legal para você compreender aqui como é que funciona, como que a gente implementa um caminhos, né, na prática, de fato. Se você tem alguma dúvida, pode deixar nos comentários, eu tento ajudar. E se você gostou, se inscreve no canal, compartilha com quem está estudando e até o próximo vídeo. Valeu!